Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar sobre o decreto 11.878 de 2024, que regulamenta o credenciamento na nova lei de licitações. Esse decreto ele é muito importante tanto para você que é servidor quanto para você que é empresa, porque eu vou falar tudo sobre credenciamento, todas as regras que estão previstas agora no âmbito federal. Tá? Então fica até o final que a gente vai falar de reequilíbrio, reajuste, vigência, sanção, prazo, procedimento. Tem um monte de informação sobre o credenciamento até o final deste vídeo. Vamos começar dando ali a obrigatoriedade de cumprimento do credenciamento. Quem precisa seguir o credenciamento? Professor, me perguntaram já. Professor, foi publicado o regulamento do credenciamento. Eu preciso mudar o meu regulamento no município? Eu preciso rever? Preciso alterar o regulamento do meu município? Não, não precisa. Por quê? Porque o decreto 11.878, ele vale para a União Federal e quando as entidades forem trabalhar com recursos federais. Fora isso, você pode aplicar tranquilamente o teu regulamento. Então não há necessidade de você mudar, rever, alterar o seu decreto regulamentador. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é, não será aplicado, veja, não é que não vai existir credenciamento, mas não será aplicado este decreto 11.878 para credenciamento de obras e serviços especiais, ok? Então esse decreto também não se aplica para obras e serviços de engenharia especiais. Obras e serviços de engenharia especiais. Muito bem. Como é que vai se dar o nosso credenciamento? Eu vou colocar aqui na tela o procedimento definido pelo decreto 11.878. Acompanha comigo na tela. Bom, nós vamos ter ali primeiro uma informação de que ele ficará permanentemente aberto durante a vigência do edital. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa vigência aí, como é que ela vai influir, como é que funciona isso, daqui a pouco a gente chega lá. Mas o importante agora é a gente entender que a gente vai ter uma fase preparatória, de divulgação, de registro de requerimento de participação, de habilitação, recursal e de divulgação da lista de credenciados. Essa fase preparatória, ela se refere ali à fase interna, Então, a elaboração do ETP, o DFD, vai ter também o nosso TR, vai ter as pesquisas de quantitativos, definições de técnicas dos objetos, dos serviços. Então, toda a fase preparatória ali para o nosso edital. Vou formalizar o edital, vou publicar o edital no PNCP, no Diário Oficial, no Jornal Diário de Grande Circulação, no site da entidade. São essas as publicações exigidas pela lei. E aí tem algo novo, olha lá, uma fase de registro do requerimento de participação. Para poder participar do credenciamento, eu vou ter que dizer, olha, eu quero participar, eu quero tentar me credenciar. E a partir daí eu entro na fase de habilitação, que é de fato a apresentação da documentação. Que documentação? Toda a documentação possível de ser exigida. Então, a habilitação jurídica, a fiscal social trabalhista, a econômico-financeira e a habilitação técnica. Terei uma fase recursal, a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Terei uma fase recursal e depois a divulgação dos credenciados, aqueles que foram aprovados. Volta aqui comigo. Vocês repararam que está faltando uma coisinha aqui? Quer dizer, está faltando não, Não existe uma coisinha aqui? Que coisinha é essa? A fase de proposta comercial. Por que não existe? Porque no credenciamento eu não tenho disputa comercial. Eu gosto de brincar aqui, o credenciamento é um primo muito próximo do registro de preços, é muito parecido, mas essa é uma dificuldade, é uma diferença, A diferença é, no registro de preços eu tenho disputa de preços, enquanto que no credenciamento não. Quem define o preço de contratação ou é o edital, nas duas primeiras hipóteses de credenciamento, paralelo no excludente e a escolha a critério de terceiros, ou é o próprio mercado final, Ali é o mercado definido por tabelas oficiais, enfim, tabelas de mercado para os mercados fluidos. Não é o licitante, não é competição. Então não tenho no credenciamento, e isso é um ponto importante para você que vai participar, como empresa, não tenho a possibilidade de discutir preço. Todos serão contratados pelo mesmo valor, definido previamente no edital ou definido no dia da contratação, quando for o credenciamento para mercados fluidos. Algumas orientações gerais que vieram aí com o decreto. Acompanha comigo na tela. Primeiro, a escolha por credenciamento deverá ser motivada durante a fase preparatória e atender em especial aos pressupostos para enquadramento na contratação direta por inexigibilidade e a necessidade de designação de comissão de contratação como responsável pelo exame e julgamento dos documentos de habilitação. Volta aqui comigo. Primeiro ponto importante para a gente entender nessa projeção é o seguinte, nesse dispositivo do artigo 6º, inciso 1º, é o seguinte, não é simplesmente dizer, dá para fazer credenciamento. Não.
eu preciso mostrar no meu estudo técnico preliminar que o credenciamento é a melhor opção, é a opção mais vantajosa. Porque, eventualmente, eu tenho uma pluralidade muito grande de prestadores de serviços, eu tenho um quantitativo muito reduzido, né? Eu tenho um mercado muito acirrado, muito competitivo, né? Um mercado que eventualmente está até em crise, precisa ser contratado, precisa vender, precisa prestar serviço, né? Ora, está muito mais próximo de uma competição de um credenciamento, né? No credenciamento eu vou utilizar sempre que eu tenho a potencialidade, né, de uma pluralidade de contratados, mas eu não tenho a certeza dessa intenção deste mercado, desta vontade de ser contratado pela administração, né? Eu tenho trabalhos com mais complexidade, um pouco mais difíceis, né? Então não é sempre que eu vou poder escolher pelo credenciamento. Volto a dizer, quando o mercado for, aquele mercado do objeto da contratação for muito aquecido, né, tiver alta competitividade, você tiver baixo quantitativo, né, não vale a pena você fazer credenciamento, você teria que fazer então uma licitação comum. Então você precisa justificar no seu ETP a vantajosidade da celebração do procedimento do credenciamento em detrimento, né, da licitação em específico. Outro ponto importante é, eu vou ter uma comissão julgadora, né? Tá lá, comissão de contratação, responsável pelo exame e julgamento das documentação de habilitação. Essa comissão, o regulamento deveria dizer, mas não disse, né? É de concursados, né? Ou é de comissionados? Ou pode ser de ambos, né? Como o decreto regulamentador não disse, a gente volta, né, para o artigo 8º, quando vai falar de comissão de contratação, né? E aí ele fala que da comissão de contratação pode ser, né, só de comissionados, não precisa respeitar o artigo 8º, precisa respeitar o artigo 7º. Então isso é importante a gente lembrar. Quando a lei de licitações fala da comissão de contratação, ela vai falar do artigo 7º, que permite o comissionado. Então 2 pontos importantes para você que é administração pública: precisa nomear a comissão para o credenciamento, não pode ser por pregoeiro, não pode ser simplesmente um agente público, e também, né, precisa justificar no teu ITP que o credenciamento é a melhor solução. Esse ponto é muito importante. Vamos falar do edital de credenciamento em específico. Veja comigo na tela. Bom, o edital ele tem que trazer a descrição do objeto, ok? Quantitativo estimado de cada item, quem faz registro de preço já lembra disso, tá tranquilo, né? Requisitos de habilitação e qualificação técnica também, né? Tá tranquilo. Prazo para análise da documentação da habilitação, critério para distribuição da demanda, critério para a ordem de contratação dos credenciados e forma e prazo de interposição dos recursos, impugnações e pedidos de esclarecimentos. Volta aqui comigo. E aí, nós temos algumas coisas, né? Alguns pontos a serem abordados. Critérios de distribuição da demanda, critérios de ordem de contratação. É praticamente a mesma coisa. O que isso quer dizer? Bom, se todo mundo vai ser credenciado pelo mesmo preço, quem vai ser o primeiro a ser contratado? Né? Eu preciso criar uma regra. E essa regra, ela é muito importante. E veja como o decreto dá uma descolada um pouquinho da lei, porque a própria lei já explica isso de certa forma, né? Porque ela tem três tipos de credenciamento: paralelo não excludente, a seleção a critérios de terceiros e para mercados fluidos, né? Esse critério de escolha de contratação, né, ele só vai valer para quem? Para o primeiro e para o terceiro. Porque o segundo, obviamente, a própria lei já está dizendo, olha, quem escolhe o contratado será o terceiro. E para quem já me assistiu ou já teve aula comigo, lembra lá do credenciamento de médicos, né? Quem escolhe o médico que vai é o paciente, né? Não é a administração. Então este critério será importante no meu edital, né, quando eu estiver falando do credenciamento de paralelo não excludente ou quando eu estiver falando do credenciamento para mercados fluidos. E o critério mais usual que tem sido adotado é o da ordem de credenciamento, né? Então o A se credenciou hoje, o B amanhã, o C depois de amanhã. O A tem preferência, depois o B, depois o C. Eu não posso só contratar o A também, né? Eu tenho que ter a rotatividade, de forma que todos possam ser eventualmente contratados, desde que haja demanda. Mas uma questão que me preocupa muito é quando a gente fala lá da forma e prazo de interposição dos recursos, impugnação e pedido de esclarecimento. Como você está vendo agora na tela, tem uma perguntinha lá. Como será para impugnar o edital após meses de publicação e vigência do credenciamento? Volta aqui comigo. Veja. O credenciamento ele fica permanentemente aberto. O que é permanentemente aberto? Aquilo que não fecha. Aquilo que não fecha. Então, das duas, uma, e o decreto poderia ter regulamentado isso e também não regulamentou, né? Então veja como a função ele não está sendo cumprida corretamente, né? Eu posso ter duas formas de credenciamento. Um credenciamento permanente e com vigência indeterminada, ele fica aberto, né?
porque não é contratação, então não há problema de eu ter um edital de um procedimento permanentemente aberto sem uma vigência final, né? E aí talvez eu tenha um problema de impugnação, daqui a pouco a gente vai analisar. E eu tenho a segunda hipótese de eu criar um credenciamento para um prazo X, né? E aí nessa segunda hipótese estaria fácil aí dizer, olha, para o credenciamento de 2025, por exemplo, ou de 2024, né, o prazo para impugnação será aquele previsto na nova lei, né? O prazo para recurso será aquele previsto na nova lei. A lei já diz quais são os prazos, não preciso me preocupar com isso. A questão é, se eu abrir um credenciamento permanente, sem prazo final de validade desse credenciamento, né, e se no futuro, eu vou ter obviamente o prazo inicial de impugnação do edital, ok, do credenciamento, mas se no futuro uma empresa que não participava do credenciamento quiser se credenciar, analisa o edital e verifica que tem lá algo que ele não concorda, ele poderia impugnar? Me parece que não. Por que não? Porque se ele impugnar e a impugnação dele for eventualmente provida, mudaria a regra, né, de credenciamento. E todos os outros que já foram credenciados, que já foram até contratados, como é que ficam? Traria uma insegurança jurídica, que é inclusive objeto de contestação e preocupação da própria nova lei, né? Nós temos aí o princípio da segurança jurídica, então trazer insegurança não é legal, né? Então, nesse caso, quando o credenciamento, né, for permanente, sem limite de vigência, me parece que os futuros credenciados não teriam condições de impugnar, porque já teriam perdido o prazo inicial, ok? Vamos continuar. O edital fala mais, exige mais, acompanha comigo. Diz que eu tenho que ter lá o prazo para assinatura do instrumento contratual após a convocação, as condições para alteração ou atualização de preços. Olha que importante, estamos falando aqui do quê? Estamos falando de reajuste, nós estamos falando de reequilíbrio. Hipótese de descredenciamento, minuta de termo de credenciamento, preste atenção sobre isso. Minuta de termo de credenciamento de contrato ou instrumento equivalente. Modelos de declarações e possibilidade de cometimento a terceiros, ou seja, de repasse do direito do credenciado para terceiros, né? E as sanções aplicáveis. Volta aqui comigo. Condições de alteração e atualização do preço. Por que isso vai ter que ter no meu edital de credenciamento? Porque como ele é permanente, você concorda comigo que passado um ano, dois, talvez o preço que eu fixei para pagar a execução do objeto não seja mais interessante, né? O preço que eu fixei em 2024, talvez em 2025, 26, 27 já não seja mais atraente. E aí ninguém vai querer se credenciar, pelo contrário, vai querer se descredenciar. Então é saudável que eu coloque no meu edital de credenciamento uma cláusula, né, um item de reajuste do preço, né? Coloque a possibilidade de reequilíbrio do preço, né? É possível, não só possível, mas como será saudável que isso exista. E também, quando a gente fala de termo de credenciamento, eu chamei a atenção de vocês para isso, por quê? Porque nós temos lá a ata de registro de preço, lá quando a gente fala de registro de preço, né? A gente tem a ata de registro de preço, a gente tem contrato, a gente tem empenho, né? Não é isso? E a nova lei, tanto a nova lei quanto a regulamentação do registro de preço também fala, olha, você não precisa ter sempre contrato, você pode ter, o decreto regulamentador do registro de preço fala inclusive isso literalmente, né? Você pode substituir o contrato por outros termos, né? Como a ata de registro de preço. Aqui a ideia é a mesma. Eu tenho o termo de credenciamento. O que é este termo de credenciamento? O decreto poderia ter falado e não explicou, né? O termo de credenciamento é o documento que, após ocorrer a homologação do credenciamento, lá do procedimento de seleção, né, de credenciamento, quando acaba o procedimento, a homologação, e aí então as entidades ou as pessoas, porque pode ser credenciamento tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, vai ser chamado, né, para assinar o termo de credenciamento, que é o termo de vinculação. É semelhante, né, à ata de registro de preço. Esse termo não vai te dar o direito à execução de nada, direito à contratação, mas vai, né, prefixar as condições da execução do objeto, as condições, as obrigações de ambas as partes, né? Possui uma natureza pré-contratual, vincula ambas as partes também. Ah, Ricardo, vincula a administração? Lógico que vincula a administração, porque a administração também lá tem obrigação de pagamento, tem prazos, né? Tem obrigação de entregar todas as informações, então há uma vinculação mínima, mas há também da administração nesse sentido. Beleza? Eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir mais uma vez para você. Começa a me seguir no canal, ativa o sininho, dá o seu like, compartilha esse vídeo, salva para que você possa me acompanhar no YouTube, nas nossas outras redes sociais, e eu te encontro no próximo vídeo. Boas estações. Tchau!